Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a uma das etapas dos treinamentos, né, que a gente faz com os nossos novos estagiários aqui no estágio extracurricular em pesquisa do Hospital São Lucas. Meu nome é Felipe, eu sou um monitor do São Lucas Cardio e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante em nossas linhas de pesquisa, que versa justamente sobre síndrome coronariana aguda, né? Então, espero que seja um momento proveitoso, que vocês possam, ao menos, saber o básico dessa patologia para que a gente possa coletar dados e fazer pesquisa com isso, né? Então, o tema do encontro de hoje é síndrome coronariana aguda. Para iniciar bem esse momento, essa aula de hoje, eu trago esse quadro, essa pintura, né, feita ainda lá no século XVII, né, e daí ela demonstra justamente um médico muito importante para a descoberta de como é que funcionava o coração e da dinâmica circulatória, né, dos fluidos, especificamente do sangue, explicando, mostrando um pouco da anatomia cardíaca para o então príncipe Carlos I. Ele ainda não tinha virado rei, né, mas por mais que essa foto dê a entender que ele possa ter seguido a área de medicina, a gente sabe que Carlos I acabou seguindo a área de direito, e assim ficando, mas não deixa, né, essa pintura de ser uma pintura muito interessante e inspiradora para que a gente possa dar seguimento à aula de hoje com o tema de síndrome coronariana aguda. Só para falar um pouco das linhas de pesquisas ofertadas pelo Centro de Ensino e Pesquisa da Fundação São Lucas Card, especificamente, a gente tem essas linhas de pesquisa: solar, congestão, batida, sinais, trate-se e cuide-se. Cada uma dessas linhas de pesquisa se direciona a uma das patologias que a gente tem de maior prevalência na cardiologia. Desde síndrome coronariana aguda até hipertensão arterial sistêmica, versam sobre patologias muito prevalentes e, portanto, comuns de serem encontradas. E, para isso, né, cada uma dessas linhas de pesquisa existe para coletar dados sobre essas patologias de pacientes internados no hospital e, consequentemente, termos um vasto conhecimento sobre as possibilidades que a pesquisa, que o mundo científico pode trazer a partir dessas coletas de dados. Especificamente, quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, nos referimos à linha de pesquisa SOLAR, e uma das linhas de pesquisa mais antigas do Centro de Ensino e Pesquisa, e que tem uma importância muito grande, né, uma quantidade de trabalhos publicados muito grande, de muita importância para o estado de Sergipe. Então, quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, é da linha de pesquisa SOLAR que nos referimos. O que seria, portanto, uma síndrome coronariana aguda? Ao falar de síndrome coronariana aguda, a gente se refere a três principais patologias. Seria justamente a angina instável, infarto agudo do miocárdio com e sem supradesnivelamento do segmento ST, né? Então, a síndrome coronariana aguda é uma síndrome que envolve essas três patologias que a gente vai discutir a seguir. Não tem, portanto, como falar de síndrome coronariana aguda sem definir o que seria infarto, né? Lembra, síndrome coronariana aguda, infarto com e sem supra e angina instável. O que seria infarto? Se a gente fizer uma linha do tempo, a gente percebe que desde a década de 50 existem definições universais de infarto que vão sendo lançadas para que se possa compreender melhor essa patologia que é popularmente conhecida como ataque cardíaco, né? Acontece que no século XX ela tinha uma abordagem muito epidemiológica, inclusive até muito eletrocardiográfica. E a partir do século XXI, houve uma abordagem mais clínica, né, ao conceito do que seria de fato um infarto, né? Então, a partir do século XXI, a gente tem uma mudança na abordagem desse conceito, uma mudança na abordagem de como tratar e conceituar essa patologia. Principalmente, quando a gente fala especificamente do século XXI, a partir do surgimento das troponinas, né? E, mais recentemente, das troponinas ultrassensíveis. A troponina ultrassensível é definidora, principalmente, para o que a gente chama da quarta definição universal de infarto, e foi a última a então publicada. O infarto, então, ele pode se dividir em alguns tipos, né? Especificamente 5 tipos. Quando a gente fala de infarto tipo 1, é o infarto aterosclerótico, que envolve o rompimento de uma placa aterosclerótica e a oclusão total ou parcial de um vaso coronariano. A gente está se referindo a infarto justamente tipo 1, né? Então, é resultante de processos dislipidêmicos, de formação de processos de placas ateroscleróticas, de um sistema inflamatório endotelial, que acaba formando essa placa aterosclerótica. A partir de alguma motivação, ela acaba se rompendo,
formando um trombo que pode ocluir totalmente ou parcialmente esse vaso. A depender de como que ele oclui, se ocluir totalmente ou parcialmente, ele pode causar o infarto que a gente conhece, né? O infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ACT é quando você tem essa ruptura e o trombo que envolve, acaba tomando toda a luz do vaso, né? E quando você tem o sem supradesnivelamento do segmento ST, esse trombo, ele não oclui completamente o vaso. O infarto tipo 2 são infartos que acontecem não por causas não ateroscleróticas, né? Não necessariamente ateroscleróticas. Então, uma dissecção coronariana, uma diferença, né, na oferta e na demanda de oxigênio, que pode ser causada, inclusive, por uma anemia severa ou um vasoespasmo coronariano, podem acabar causando esse desbalanço na oferta e na demanda de sangue, né, para o miocárdio e, consequentemente, gerando esse infarto não aterosclerótico, não causado por rompimento de placas ateroscleróticas, né? Esse infarto ele vai ser considerado infarto tipo 2. Em relação ao infarto tipo 1, o infarto tipo 2 tem menor prevalência, é mais comum o acontecimento justamente de infarto tipo 1 em relação ao infarto tipo 2. Além desses dois infartos, né, que já foram comentados, temos o infarto tipo 3, 4, que se divide em 4A, 4B, e infarto tipo 5. Basicamente, o infarto tipo 4 e o infarto tipo 5 se referem especificamente a alguma intervenção feita naquele paciente, seja uma angioplastia, né, ou seja, uma revascularização miocárdica. Então, esses infartos 4 e 5 e a ramificação do 4 vão ser infartos resultantes ou atrelados, associados, relacionados a intervenções, sejam elas percutâneas ou uma cirurgia de revascularização. O infarto tipo 3, ele vai estar associado muito frequentemente a uma morte súbita, em que os marcadores de necrose miocárdica, né, em destaque a troponina, não estão disponíveis, no entanto, o paciente acabava tendo uma alteração sugestiva no eletrocardiograma, que poderia ser o único dos fatores ali responsáveis pelo diagnóstico do infarto, né? Então, essas são as três tipos principais, os 5 tipos principais de infarto, que foram aqui brevemente mencionados. Mas lembra que eu falei que o infarto tipo 1, ou seja, o infarto resultante de uma ruptura de uma placa aterosclerótica, ele se divide, né, ele se trata, aliás, da principal motivação da formação do infarto, né, seria justamente o infarto tipo 1, resultante de uma ruptura de placa de ateroma e formação de um trombo, que pode incluir totalmente ou parcialmente um vaso coronariano. Então, vamos nos referir a esse infarto tipo 1, e explorar um pouco da fisiopatologia do que a gente chama da aterosclerose, né? Quando a gente fala de aterosclerose, existem dois termos que são muito parecidos, mas que não necessariamente indicam as mesmas coisas. Existem a arterioesclerose e a aterosclerose. Quando a gente se refere especificamente à arterioesclerose, a gente está falando do endurecimento das artérias. E a aterosclerose é justamente a formação da placa ateromatosa, né? Que justamente causa aquela lesão na túnica íntima dos vasos e, consequentemente, gera, né, esse endurecimento. No entanto, quando a gente se refere somente, única e exclusivamente, ao resultado da aterosclerose, que seria muitas das vezes relacionados ao endurecimento, à perda da capacidade elástica daquela artéria, nós estaríamos falando de arterioesclerose e do desenvolvimento da placa de ateroma, e até mesmo a ruptura dessa placa, essa lesão na túnica íntima, a gente estaria, de fato, falando sobre a aterosclerose, que seria justamente o processo fisiopatológico da formação das placas de ateroma. Então, é bom a gente saber diferenciar esses dois termos, que são muito importantes de serem, são muito falados, né? Por isso que é muito bom a gente destacar essa diferença. Qual seria a morfologia básica de um vaso? Seja ele uma artéria ou uma veia, né? Os vasos, eles são formados de 3 túnicas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia, né? A túnica íntima é aquela que está em contato diretamente com a luz do vaso, com o lumen do vaso, por onde passa o sangue. Então, a túnica íntima é quando a gente encontra as células endoteliais, né, que são células pavimentosas, que recobrem internamente os vasos, né? Então, as células endoteliais, o endotélio, ele faz parte da túnica íntima. Também na túnica íntima a gente encontra uma lâmina elástica interna, né? Então, na túnica íntima a gente tem tanto as células endoteliais quanto a lâmina elástica interna. Na túnica média a gente encontra justamente uma camada de musculatura lisa, né?
que ela varia nas proporções conforme o tipo de artéria, por exemplo, né? Artérias de médio calibre, de grande calibre, elas vão ter porções, quantidade de musculatura lisa diferente, e uma túnica elástica externa. Então, esses são os constituintes da túnica média, tanto a camada de musculatura lisa, quanto a túnica externa, a túnica elástica externa. E, por fim, a túnica adventícia, como o próprio nome diz, vai ser formada por um tecido conjuntivo, que vai servir para ligar, interligar essa artéria ou essa veia às estruturas adjacentes. A depender do lumen da artéria ou do lumen dessa veia, quanto mais calibrosa essas artérias, essas veias forem, né, você vai ter presença nessa túnica adventícia, principalmente ali nesse tecido conjuntivo, de vasos que vão ajudar a suprir as porções mais externas desse vaso, né? Já que as porções mais internas conseguem ser supridas a partir da difusão do oxigênio e de nutrientes do sangue que está passando dentro do próprio lumen do vaso. Mas as porções mais externas vão depender de outros vasos que vão auxiliar nesse processo de nutrição e oxigenação periférica. São justamente os vasa vasorum, ou os vasos dos vasos. Interessante perceber da fisiopatologia da aterosclerose como que alguns fatores de risco podem, né, justamente influenciar na mortalidade, né, desses pacientes que possuem, por exemplo, algum fator de risco determinante para o desenvolvimento dessas patologias. Então, paciente diabético, hipertenso, que possui dislipidemia, dislipidêmico, né, um colesterol alto, tabagista, etilista, enfim, né, esses pacientes, eles vão ter maiores fatores de risco e, consequentemente, eles vão ter uma taxa estimada de mortalidade em 10 anos, né, muito maior, né. Então, aqui a gente tem um gráfico que representa muito bem isso, ele é dividido entre homem e mulher e o número de fatores de risco associados, né, se é tabagista ou não, se tem diabetes ou não, o nível de colesterol, que poderia indicar, por exemplo, uma dislipidemia, e assim vai, né? E dessa forma a gente consegue identificar nesses pacientes maiores fatores de risco e, consequentemente, maiores probabilidades de desfechos, né, importantes como mortalidade em 10 anos por conta desses fatores de risco associados. Então, a gente sabe que fatores de risco, eles são marcadores muito importantes para identificar, por exemplo, o prognóstico, né, desse paciente que venha a se desenvolver, por exemplo, uma aterosclerose ou um infarto, que possa dar um desfecho relacionado à mortalidade, como aqui a gente tem um estudo de Framingham, que consegue fazer, né, a partir de um score, a taxa estimada de mortalidade em 10 anos desses pacientes. Então, aqui a gente tem todas as três camadas do vaso. Aqui a gente tem uma artéria, túnica íntima, túnica média, túnica adventícia, né? Um paciente hipertenso, dislipidêmico, que possui, por exemplo, uma alta taxa de lesão endotelial. A gente sabe que o endotélio, em seu estado saudável, não agredido, ele tem uma característica antitrombótica, né? Então, ele tem ali fatores que auxiliam o sangue não coagular e, consequentemente, evitar a trombose. Mas a partir do momento que o endotélio é lesionado, seja por um fluxo sanguíneo turbulento, um fluxo sanguíneo não laminar, que vem ali por uma hipertensão, por exemplo, ocasionando essas células endoteliais, ele deixa o seu estado antitrombótico e passa a atuar no seu estado protrombótico, já que ele foi lesionado. Então, ele quer ali corrigir aquelas problemáticas que foram feitas, né, aquela agressão que foi feita aí. Então, além de atingir um estado protrombótico, né, chamar plaquetas, né, para aderir ali naquele processo, ele ativa o sistema também, o sistema imunológico, né, trazendo monócitos que vão pelo processo de diapedese se transformar em macrófagos e, consequentemente, ali formar, né, uma colônia de células, fragmentos de células, plaquetas, de células monócitos, de células imunes, que vão fazer ali uma inflamação, né? Então, por conta de fatores de risco, como diabetes, como hipertensão arterial sistêmica, como dislipidemia, existe a atração, né, a partir da liberação de quimiocinas, de citocinas pró-inflamatórias que vão ser liberadas, então, por essa célula endotelial, de células como monócitos, plaquetas, e vários fatores de crescimento, como vocês podem ver aqui. Fatores de crescimento de células musculares lisas, que deveriam estar somente na túnica média, mas que passam para a túnica íntima, no intuito ali de tentar repor nessa essa matriz extracelular que está inflamada, enfim. Então, em um paciente dislipidêmico, por exemplo, que existe uma alta quantidade de gordura circulante no sangue, esses macrófagos, monócitos, que então viraram macrófagos dentro da túnica íntima,
acaba englobando essas partículas gordurosas, se transformando nas células espumosas, que seriam macrófagos que fagocitaram essas gorduras e, consequentemente, se tornaram essas células espumosas, formando primordialmente o que a gente chama de estrias gordurosas, que seria a primeira fase do desenvolvimento das placas ateromatosas, das placas ateroscleróticas, né? Tudo isso começa a partir de uma lesão endotelial, né? E a partir dessa lesão endotelial existem respostas imunológicas, respostas teciduais, para que se desenvolva ali, a partir da presença de gordura, essa característica de estria gordurosa, a primeira fase do desenvolvimento da fisiopatologia das placas ateroscleróticas. Aqui a gente tem, macroscopicamente, né, próximo aos ossos de ramificação da artéria aorta, dá para ver, né, a partir dessas setas escuras, justamente o que? Essas estrias gordurosas. E aqui, microscopicamente, a partir de uma coloração de hematoxilina e eosina, coloração de rotina, consegue-se ver aqui na túnica íntima desse vaso, né, antes mesmo da lâmina elástica interna acontecer, a presença de macrófagos que englobaram gordura, que são justamente essas pontas dessas setas aqui, elas estão indicando esses macrófagos que englobaram gordura, que fagocitaram gordura e, portanto, se tornaram células espumosas, né? Então, aqui, a partir do desenvolvimento das estrias gordurosas, esse processo cronificado, a partir de uma lesão crônica endotelial, de um paciente que tem, por exemplo, hipertensão que não é controlada, um diabetes não controlada, essa estria gordurosa ela vai se desenvolvendo, né, dentro ali daquela túnica íntima e vai ocasionando essa cara aqui, né? Você vai ter células musculares lisas que vão enrijecer a artéria, né? Vão deixar que ela possua aquela característica elástica importante para a artéria. Vai ter ali um aumento do número de lipídios dentro da túnica íntima, um aumento de células espumosas, né, representadas aqui por macrófagos que fagocitaram gordura, um desenvolvimento de fibras, né, principalmente fibras colágeno, que vão ajudar para que esse enrijecimento arterial aconteça, né, de fato, a arterioesclerose se efetive, e de novo aqui, fatores de crescimento de células musculares lisas, né. Então, essa aqui seria o que a gente chama de ateroma fibrogorduroso. É o desenvolvimento crônico das estrias gordurosas, que seria a fase mais precoce desse ateroma fibrogorduroso. Então, aqui nessas imagens macroscópicas, né, a gente consegue ver aqui um ateroma, né, fibrogorduroso, um pouco mais simples em relação a essa figura B, né, em que a gente tem aqui nessas pontas de seta, claro, um ateroma que já foi ulcerado, e aqui na seta escura, justamente um ateroma ulcerado, e que por cima a gente consegue ver um trombo, né, então ele se rompeu e formou um trombo em cima dessa. Além disso, a gente consegue ver várias outras aqui estruturas danificadas, mas as que realmente chamam a atenção são essas duas, né? Duas placas que acabaram rompendo, né, se ulcerando, e uma, inclusive, dá para ver o trombo que se formou em cima dessa ulceração dessa placa. Aqui, a partir de microscopia óptica, a gente consegue perceber nessa figura A, justamente aqui, um lumen de um vaso coronariano muito reduzido, né? Aqui está corado com tricome, então se marca em azul as fibras, você consegue ver aqui uma alta densidade de fibras, o que deixa esses vasos enrijecidos, né? E aqui a gente consegue ver o centro necrótico, né, justamente onde vão ter ali restos de lipídios, de colesterol, células espumosas, enfim, que a gente já mencionou anteriormente. Nessa imagem B aqui, a gente consegue ver a túnica elástica externa, que está corada de preto, ela em menor proporção, em um destaque já menos delineado, o que acaba ocasionando justamente essa maior enrijecimento celular, enrijecimento desse vaso, por uma falta de delineamento mesmo dessa túnica elástica externa. Aqui nessa imagem C, a gente consegue ver por essas setas áreas de calcificação, né? Aqui também a gente consegue ver no ateroma fibrogorduroso, calcificação que ajuda a enrijecer essas células, e pontos aqui nessas cabeças de seta de angiogênese, também sendo influenciados nessa angiogênese por fatores de crescimento, né, de novos vasos, que também vão ser liberados no processo inflamatório. Então, do que é formado uma placa aterosclerótica? De uma cápsula fibrosa e de um núcleo necrótico, né? Esse núcleo necrótico ele vai acontecer justamente na túnica íntima desses vasos.
E é justamente aqui que se desenvolve o ateroma fibrogorduroso, que pode se romper por um fluxo sanguíneo, por exemplo, não laminar, turbulento. E a partir do momento que ele se rompe, formam-se trombos. E esses trombos podem ocluir totalmente, gerando dentro de um vaso coronariano um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, e esse trombo pode ocluir parcialmente, gerando ali naquele vaso coronariano, né, no caso, um infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. Então, justamente aqui tem a história natural da doença, né, de uma artéria que estava normal, que passou a ter uma estria gordurosa, desenvolver-se uma placa ateromatosa fibrogordurosa e se desenvolveu até uma placa avançada que se torna vulnerável ao seu rompimento, né? A partir do seu rompimento, existem alguns desfechos que podem acontecer aqui, né? Ela pode variar desde um aneurisma, ruptura mesmo, até uma oclusão por trombo, que no vaso coronariano estaria relacionado a um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento. Você tem até mesmo uma estenose muito crítica, que seria justamente a diminuição muito grande do lumen do vaso, né? Então, por mais que ele não rompa, ele acaba diminuindo mesmo, de uma forma muito considerável o lumen desse vaso, o que vai ocasionar ali também problemas. Como é que eu posso identificar uma placa ateromatosa que é vulnerável de uma placa estável? Existem alguns indícios microscópicos, né, na microscopia, que podem auxiliar a identificar uma placa que já é mais estável de uma placa mais vulnerável, né? Observa-se que a cápsula fibrosa de uma placa estável é mais robusta, contém maiores quantidades de células musculares lisas e também de fibras colágeno. Já a placa vulnerável, ela tem menor densidade muscular e menor densidade também de fibras, né? O que faz com que ela se torne mais vulnerável ao rompimento a partir de um fluxo sanguíneo turbulento, não laminar, que acabe, né, ali desregulando e rompendo essa placa, formando trombos dos mais variáveis níveis. Então, aqui a gente consegue ver justamente o rompimento de uma placa aterosclerótica, que a gente tem a túnica íntima, a túnica, a túnica íntima, né, demonstrada por essa fase aqui, a túnica média e a túnica adventícia. Observe que a túnica íntima foi rompida e a formação do trombo a partir do rompimento dessa placa aterosclerótica, né, vocês percebem que existe um acúmulo, né, não está muito visível, está muito claro, mas aqui existe um acúmulo de células espumosas, enfim, o centro necrótico, né, justamente, quando a gente fala de placas fibrogordurosas, aqui houve o ponto de rompimento e formação de um trombo. Só que esse trombo ocluiu basicamente todo o lumen do vaso, né? Então, se aqui a gente está se referindo a um trombo coronariano, a um vaso coronariano, a gente estaria muito provavelmente se referindo a um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, porque esse trombo, ele acabou levando ele acabou sendo formado de forma que ocluiu praticamente todo o lumen à luz do vaso coronariano, aqui nesse caso. Então, aqui a gente tem a artéria normal, processo aterosclerótico, né, pela história natural da doença que já foi falada. Temos aqui duas possibilidades. Essa placa ela pode ser rompida, e daí vai se formar um trombo, né, a partir dela, ou aqui ela pode causar uma diminuição muito grande do lumen desse vaso, né? Então, aqui seria uma obstrução muito grande do fluxo coronariano. A partir do momento que ela foi rompida, a gente tem duas possibilidades. Esse trombo ele pode ocluir totalmente o vaso sanguíneo, ou ele pode ocluir parcialmente. Se ele se ocluir totalmente, a gente diz que ele tem um infarto transmural com supradesnivelamento do segmento ST. Se ele não ocluir totalmente, a gente pode ter um infarto sem supradesnivelamento do segmento ST, ou até mesmo ali uma angina instável. Vai depender ali da situação. Isso seria o caso que a gente falou lá no início da aula sobre síndrome coronariana aguda, que pode ser angina instável, infarto com ou sem supradesnivelamento do segmento ST. Então, trombo não oclusivo, ou vai ser angina instável, ou vai ser IAM sem supra. Trombo oclusivo vai ser uma síndrome coronariana aguda do tipo infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Como diferenciar, então, o que seria uma angina instável de um infarto sem supra, já que ambos são causados por um trombo não oclusivo, né? E daí, justamente, o que a gente consegue perceber é que a angina instável não vai ter elevação dos marcadores de necrose miocárdica, né? O mais importante desses marcadores é justamente a troponina. E o infarto agudo do miocárdio sem supra vai ter elevação das troponinas, já que vai ter ali, de fato, morte celular, morte miocárdica
e o miocárdio ali vai liberar seus marcadores de necrose, né? Nesse caso, a gente fala especificamente da troponina. IAM sem supra, quanto IAM com supra, se referem a oclusão parcial, outro, oclusão total, mas ambos liberam o quê? Troponina, né? Já que a morte, a necrose miocárdica. Já em angina instável, você vai ter uma oclusão parcial sem elevação dos marcadores de necrose miocárdica. Bora agora para um caso clínico, para que a gente possa explicar de forma mais prática esses processos fisiopatológicos. JMS, 68 anos, natural e procedente de Aracaju, Sergipe, aposentado, bancário, casado, católico. Procura o serviço de urgência do Hospital São Lucas. A queixa principal dele é queimação forte no peito há 2 horas. A história da doença atual. Nos últimos 30 dias, vem apresentando dor torácica típica, tipo queimação, retroesternal médios esforços. Há 2 horas, relata episódios do tipo queimação, 8 em 10, né? Aqui seria o nível de dor dele, em região precordial, com durações médias de 10 minutos, associadas a sudorese intensa e radiação para membro superior direito e mandíbula. Antecedentes seria justamente hipertenso, né, um paciente com hipertensão arterial sistêmica, diabético, tabagista, há cerca de 50 anos, com média de 2 maços por dia. Aos sinais vitais da admissão, a gente tem uma frequência cardíaca, um paciente taquicárdico, com 114 batimentos por minuto, um paciente hipertenso, com 155 por 90 milímetros de mercúrio. Né? A frequência respiratória, a gente via 25 incursões por minuto, que classificaria o paciente como taquipneico, saturando 95% ao ar ambiente. Ao exame físico, irregular estado geral, lúcido orientado em tempo e espaço, né? Anectérico, afebril cianótico, respirando em ar ambiente. Aparelho cardiovascular, bulhas rítmicas, normofonéticas, 2 tempos. Né? Quando a gente fala do aparelho respiratório, verificou-se a partir da ausculta pulmonar murmúrios vesiculares presentes, né? Mas com ausência de ruídos adventícios. O abdômen, a gente percebia ruídos hidroaéreos, mas o abdômen flácido, globoso, indolou a palpação superficial e profunda, né? E sem maiores alterações ao exame físico geral, só lembrando que aqui se trata de um caso ilustrativo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar se a dor torácica ela vai ser típica, se ela vai ser tipicamente anginosa. E para ser tipicamente anginosa, ela tem que estar em favor, né, positiva para esses 3 critérios. O paciente tem que apresentar uma dor retroesternal que tenha, né, características de radiação, né, para membros superiores, ou para epigastro, para mandíbula, né, em aperto, em queimação, que ele não consegue referir apontando, mas com a mão, né. Ele pode apresentar também equivalentes anginosos, né, que seria sudorese intensa, enfim, né? Mas ele apresenta essa dor tipo queimação, que pode ser irradiada para a mandíbula, para a região epigástrica, para membros superiores direito e esquerdo, né? Além disso, ele tem que ter fatores que aumentam a dor, principalmente relacionados com esforço físico e com estresse, né? Com aumento da atividade, aumenta a dor. E os fatores atenuantes seria justamente o oposto, né? O repouso do paciente, né? Quando ele entra em repouso, a dor diminui. O uso de nitratos, né? Que justamente também vai auxiliar uma vasodilatação e, consequentemente, a uma diminuição dessa dor. Então, o paciente que cumpre esses 3 critérios, a gente classifica essa dor como uma dor torácica típica. Uma dor retroesternal, tipo queimação, em aperto, com irradiação para membros superiores, e que tem que ter um fator agravante relacionado ao esforço físico e um fator atenuante relacionado ao repouso ou uso de nitratos. Como a gente pode ver, aquele paciente ele se enquadra, né, nesses 3 critérios. Ele tem uma queimação forte no peito, que acontece, né, com maior questão, né, com maior, justamente, referência de dor aos esforços, né, aos médios esforços. Então, de fato, a gente tem um paciente que tem uma dor torácica típica aqui, nesse caso. O que acontece? O paciente chega com essa dor torácica típica no pronto-socorro do hospital, né? A gente abre automaticamente o protocolo de dor torácica do hospital, né? E a primeira coisa que deve ser feita em até 10 minutos é um eletrocardiograma, ele tem que estar laudado em até 10 minutos. O que a gente consegue ver nesse eletrocardiograma? Justamente, são os fatores eletrofisiológicos que acometem o sistema intrínseco de condução cardíaco, né? A gente sabe que aqui a gente tem um nó sinusal, nó sinoatrial na parede do átrio direito, o nó átrio ventricular, o sistema His-Purkinje, né? O sistema His, o feixe de His aqui,
e as fibras de Purkinje, que vão ali auxiliar, de fato, ao processo de contração miocárdica ventricular mais densa, né? E daí, a partir desses marca-passos, né, principalmente o marca-passo natural, os nodos, né, que vão aqui, de fato, disparar potenciais de ação autonomamente, a partir dessas condições eletrofisiológicas do coração, a gente consegue, a partir do eletrocardiograma, identificar esses potenciais de ação e tentar verificar em forma de vetores, né, a partir do registro eletrocardiográfico, alterações importantes que podem ser usadas para, por exemplo, o diagnóstico de um infarto agudo do miocárdio com supra, desenvolvimento do segmento ST. Então, a eletrofisiologia cardíaca conta principalmente com duas respostas, uma resposta rápida e uma resposta lenta, né? A resposta rápida seria justamente essa, em que a despolarização se dá a partir do ponto zero de uma forma muito rápida, abrupta, né? Daí teria a formação de um platô, esse platô seria responsável por abertura de canais de cálcio tipo lento, tipo L, né? Que vão ali segurar a despolarização desse potencial de ação, e por fim ele consegue se repolarizar e voltar ao seu potencial de repouso. Já a resposta lenta, ou cálcio dependente, se dá a partir de uma despolarização muito mais lenta, né, ali da célula, né, que se despolariza lentamente, ou consequentemente, você não vai ter ali um platô muito bem definido, e por fim, também retorna a partir de uma repolarização ao potencial de repouso, né? Aqui a gente tem os períodos refratários, né, absolutos e relativos, mas eu não vou entrar muito dentro dessa classificação hoje. O que é importante a gente perceber, né, que o eletrocardiograma, ele conta com algumas ondas principais, né, e a gente tem que saber nomear essas ondas, né. A primeira onda, que se refere diretamente à despolarização atrial, é a onda P. A gente sabe que a onda P ela é formada por duas ondas, né, que se sobrepõem e formam essa onda P, que seria a despolarização primeiro do átrio direito, depois a despolarização do átrio esquerdo. Então, forma essa primeira onda P aqui, que seria despolarização atrial. Como vocês podem ver aqui, ó, essa onda P acontece um pouco antes aqui justamente da pressão atrial, né? Então aqui a gente tem a despolarização atrial, aliás, a pressão, né, do átrio, e aqui a gente tem justamente a despolarização da onda P. Depois a gente tem aqui o complexo QRS, que é onde acontece, de fato, a repolarização atrial e a despolarização ventricular. E, por fim, nós temos a onda T, onde vai haver a repolarização dos ventrículos. Observe que o QRS, onde ocorre a despolarização ventricular, ocorre um pouco antes justamente do quê? Do aumento muito grande da pressão ventricular, que estaria representado pela contração ventricular, né? Então, aqui a gente tem a sístoles e diástoles do coração. Então, a sístole, né, ou a sístole ventricular, ela vai acontecer justamente a partir da despolarização dos ventrículos, aqui no complexo QRS. Lembrando que, ao mesmo tempo que os ventrículos se despolarizam aqui, né, os átrios se repolarizam. Então, o QRS, por mais que ele represente a despolarização ventricular, aqui dentro tem ondas que foram aglutinadas, já que a despolarização ventricular produz ondas que acabam eletrocardiograficamente tendo mais significância vetorial do que a repolarização atrial. Mas aqui a gente também tem acontecendo, nesse momento, a repolarização dos átrios. E na onda T, a gente tem justamente a repolarização dos ventrículos, né, já que eles foram despolarizados no complexo QRS. Então, aqui são as ondas que a gente verifica no eletrocardiograma normal. Onda P, complexo QRS e a onda T. A gente sabe que o eletrocardiograma ele conta com 12 derivações convencionais. Essas derivações elas podem se dividir em duas classificações. As derivações do plano frontal, né, e as derivações justamente do plano transversal. Quais seriam as derivações do plano frontal? Seriam as derivações D1, D2, D3, AVF, AVL e AVR. E essa derivação aqui do plano horizontal ou plano transversal seria justamente as derivações de V1 a V6. Cada uma dessas derivações ela tem um ponto de vista, né? Ela consegue enxergar o coração a partir de um ponto de vista específico. Então, a derivação D1, por exemplo, ela enxerga o coração da esquerda para a direita do paciente. A derivação AVF, ela enxerga olhando de baixo o coração, e assim sucessivamente. As derivações V1, V2 e V3, elas têm uma visão dessas perspectivas que as setas estão aqui mostrando. Até que as derivações V5 e V6 têm uma vista um pouco mais lateral do coração.
Então, quando a gente olha para um eletrocardiograma com 12 variações, com 12 derivações convencionais, a gente pode observar vários pontos de vista da despolarização e da eletrofisiologia cardíaca a partir justamente dos pontos de vista que cada uma dessas derivações podem dar para a gente. Então, quando a gente sobrepõe, né, tanto as derivações do plano horizontal quanto as derivações do plano frontal, a gente consegue ter uma noção de tridimensionalidade cardíaca. O plano frontal tendo justamente a porção vertical, né, D1, D2, D3, AVL, AVF, AVR, e o plano horizontal com as derivações, né, que variam de V1 a V6, cada uma com uma visão específica de um lado de uma porção cardíaca. Então, a gente sabe que, já mostramos aqui de uma forma um pouco mais rápida, mas mostramos que o potencial de ação ele é disparado pelo nó sinusal, né, o nó sinoatrial, que se encontra na parede do átrio direito. Esse nó sinoatrial, ele emite, né, esses potenciais de ação para o nó átrio ventricular, que vai ter a função de retardar esse potencial de ação um pouco, né, e daí, a partir do RIS e o sistema RIS por Kinge, existe a contração efetiva miocárdica. Mas essa despolarização, esse processo de despolarização e condução do potencial de ação acontece da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, de fato, a derivação que fica mais ou menos nessa posição é a derivação D2. Então, essa derivação D2, ela vai ter tanto a despolarização dos átrios, quanto o complexo QRS e até a onda T positivas, já que ela tem a visão no sentido da despolarização miocárdica. Então, a onda P é positiva, o complexo QRS é positivo, e a onda T é positiva. Estão ambos todos acima do nível, né, ali da linha de base do eletrocardiograma, já que ela consegue olhar para essas perspectivas de forma positiva. Agora, observe, por exemplo, aqui essa derivação AVR. A AVR é justamente o contrário, né? Ela vem aqui da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, normalmente, condições fisiológicas, as ondas da derivação AVR vão ser negativas, né? A onda T vai ser negativa, abaixo da linha de base, o complexo QRS também vai ser para baixo, e a onda T também vai ser para baixo, né? Então, a partir dessas perspectivas que a gente consegue tirar das 12 derivações convencionais que a gente consegue ter no eletrocardiograma, a gente consegue entender um pouco da eletrofisiologia e da eletrocardiografia a partir dessas derivações. Como é que a gente consegue separar essas derivações, como eu já falei um pouco antes? Em algumas paredes, né? A parede anteroseptal, anterior, anterolateral, anterior lateral extensa, anterior extensa, lateral alta, inferior e dorsal. Qual que seria, por exemplo, a parede inferior? A parede inferior compreende essas três derivações aqui, D2, D3 e EVF, né? A parede lateral alta, né? A parede lateral alta seria justamente essa porção aqui, né? D1 e AVL. E daí, quando a gente enxerga esse plano, a gente consegue compreender melhor o porquê que determinadas áreas cardíacas correspondem a determinadas derivações. Aqui a gente vai ter um eletrocardiograma normal. Quais seriam os pontos que a gente pode verificar nesse eletrocardiograma? Primeiro, as suas configurações, se ele foi feito de forma normal, né, em 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivolt, como que ele está calibrado. A derivação D2, a gente consegue ver aqui na D2 longa, a frequência cardíaca desse paciente, se a gente pega uma onda R até a outra onda R, né, conta quantos quadradinhos a gente vai ter aqui, a gente consegue identificar a partir da frequência cardíaca, né, desse paciente. Observa que toda onda P vai ter um complexo QRS posterior, né, e essas ondas P, elas possuem as mesmas morfologias, o que a gente pode indicar que esse paciente está, sim, em ritmo sinusal, né. A gente poderia aqui verificar também o eixo cardíaco desse paciente a partir do complexo QRS, que rapidamente olhando, QRS positivo e D1 e positivo D2 indicam um eixo cardíaco normal, né, fisiológico, nas condições ali que a gente espera. Então, essa é a cara de um eletrocardiograma normal. Agora, quando a gente fala de correntes de lesão, especificamente ao falar de síndrome coronariana aguda, é importante a gente perceber, já que lembra que quando o paciente chega com dor torácica típica, a primeira coisa que se faz é fazer um eletrocardiograma. Então, ele tem algumas mudanças, algumas alterações que fogem do fisiológico e que conseguem indicar um paciente que esteja ali, por exemplo, infarto com sobredesenvolvimento do segmento CT ou com alguma isquemia grave, né? Observe que o complexo QRS onda T, ela funciona dessa forma para um músculo que está normal, para um paciente normal, né?
Aqui a gente tem a cavidade, o miocárdio, e de fato se passa, né, a corrente de forma normal, um complexo QRS e uma onda T que não é simétrica, né? Ela tem uma porção ascendente mais longa e uma porção descendente menor. Agora observe aqui, se eu tenho uma isquemia subendocárdica, o que, é que vai acontecer nessa isquemia subendocárdica? A minha onda T ela se transforma simétrica, né, e apiculada, ela forma um pico muito bem definido. Observe que ela não era simétrica, e a partir do estabelecimento de uma isquemia subendocárdica, ela fica com um pico muito significativo e simétrico. A partir de uma isquemia subepicárdica, eu consigo justamente perceber uma inversão de onda T, essa inversão de onda T, e além disso, ela também é uma inversão piculada, né, simétrica, o que é um indício de uma isquemia subepicárdica. E também consigo ver os marcadores, né, de necrose. Quando a gente tem aqui uma necrose subendocárdica, a gente percebe um infradesenvelamento do segmento ST, e uma necrose subepicárdica se percebe aqui justamente aqui pelo ponto J, né, que seria um supradesnivelamento do segmento ST, né? Então, o supradesnivelamento do segmento ST que a gente fala tanto é uma corrente de lesão ocasionada justamente por uma isquemia, uma necrose, né? Uma lesão subepicárdica. Já uma lesão, uma necrose subendocárdica causaria um infradesnivelamento do segmento ST. Então, tanto a apiculação da onda T quanto a sua simetria. Além disso, o segmento ST alterado em um infradesnivelamento ou um supradesnivelamento seriam indícios de isquemia e necrose miocárdica, e por isso que deve-se ficar atento a essas alterações no eletrocardiograma de pacientes que apresentam esses sintomas típicos, essas características anginosas, e, portanto, se enquadram em protocolo de dor torácica. Existe um pouco explicações que tentam explicar, né, o porquê que existe o supradesnivelamento do segmento ST eletrofisiologicamente, a partir dos potenciais de ação que já foram aqui mencionados. Mas eu não vou me deter muito nesse assunto de hoje, a gente fala isso em um outro momento. Mas o que importa perceber é identificar um supradesnivelamento do segmento ST. Como é que a gente consegue identificar isso? Aqui a gente tem uma linha de base do eletrocardiograma, a partir da identificação desse ponto J, que é o ponto de inflexão, né, aqui do complexo QRS, então esse ponto J aqui, que seria o ponto de inflexão do término da onda S, o início aqui, voltaria teoricamente, esse ponto teria que estar no nível de base. Observe que esse ponto se encontra acima dessa linha de base, portanto, existe um supradesnivelamento desse segmento aqui, que seria o segmento S, até o final da onda T. Então, esse segmento aqui, ST, ele está em supradesnível, em supradesnivelamento em relação à linha de base eletrocardiográfica. Quais são os critérios para eu ter um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST? Eu teria que ter uma nova elevação do segmento ST, olhando pelo ponto J, em pelo menos duas derivações contíguas. O que seriam derivações contíguas? É diferente de derivações contínuas. Derivações contíguas são aquelas que representam a mesma área cardíaca. Lembra que a gente falou? Derivação inferior, por exemplo, D2, D3 e AVL, né? Então, duas derivações contíguas, no mínimo, com supradesnivelamentos maiores ou iguais a 1 milímetro. Quando a gente fala especificamente das derivações V2 e V3, você tem algumas diferenças. Você tem que ter ali um aumento maior ou igual a 2 milímetros em homens maiores que 40 anos e um aumento maior ou igual a 2,5 milímetros em homens menores que 40 anos. E também você tem que ter aumento, né, uma tensão quando a gente fala das derivações V2 e V3 em mulheres, que tem que ser maior que 1,5 milímetro. Mas, basicamente, para que você possa identificar um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, deve-se perceber no registro eletrocardiográfico, em pelo menos duas derivações contíguas, a partir do ponto J, um aumento maior ou igual a 1 milímetro ali acima da linha de base. Se você não tem esse supradesnivelamento do segmento ST, mas tem outros registros, como, por exemplo, o infradesnivelamento do segmento ST, ou mudanças na onda T, lembra? Ela deixa de ser assimétrica, torna-se simétrica, apiculada, invertida, enfim. Então, se você tem essas outras alterações, você também deve dar atenção a esse paciente, ele pode estar, sim, em síndrome coronariana aguda, não é só necessariamente o segmento ST, o supradesnivelamento do segmento ST, que é importante. Muito pelo contrário, outras alterações também são muito importantes para a identificação de infarto, e a gente tem que ficar atento justamente a onda T e esse infradesenvelamento do segmento ST. Já falamos, né? Então, derivação inferior, D2, D3, AVF,
derivação septal aqui, V1 e V2, anterior, V3 e V4, e derivação lateral, né, V5, V6, D1 e EVL. Aqui a gente tem claramente o paciente que supra muito bem definido. Observe que esse supra é de V1, V2, V3, V4, V5 também a gente tem um supradesenvelamento de segmento ST, né? Observe que houve aqui um infarto com supradesenvelamento de segmento ST nesse paciente. Olha que interessante. Em outras derivações aqui, a gente tem um infradesenvelamento, que a gente chama de imagem em espelho desse supradesenvelamento, né? Então, toda vez que você identificar um infradesenvelamento, você deve observar no eletrocardiograma se há um supra, né? Que seria um indicativo de infarto agudo de miocárdio com supradesenvelamento do segmento ST. Esse paciente deve passar por uma trombólise ou angioplastia o mais rápido possível, tempo é músculo, tempo é miocárdio. Então, se faz o eletrocardiograma. Se identifica um supradesenvelamento do segmento ST ou um bloqueio de ramo esquerdo novo, esse paciente já é prescrito para ele 200 miligramas de ácido acetil salicílico mastigado, para que a ação seja um pouco mais rápida. E se o hospital tem hemodinâmica, no caso sim, esse paciente vai para a intervenção coronariana primária, intervenção primária, né, desse paciente, a percutânea, intervenção percutânea primária, a partir de um estabelecimento de uma meta de um tempo porta-balão em até 90 minutos, né? Agora, se no hospital, se no serviço não tiver disponível ali a hemodinâmica, você pode passar por um processo de trombólise em até 30 minutos, né? O ideal é que se faça essa intervenção primária, mas a partir do momento que o hospital não tem esse serviço disponível, que se faça a trombólise em até 30 minutos. No entanto, se o eletrocardiograma não identifica justamente esse supradesnivelamento do segmento ST ou infradesnivelamento, ou se identifica ali um infradesnivelamento do segmento ST, inversão normal da onda T, né? Lembra que a onda T invertida é um indício também de isquemia, ou até mesmo o eletrocardiograma se apresenta normal a partir do seu laudo, esse paciente, por apresentar as características clínicas, também vai tomar a aspirina, 200 miligramas mastigado, engolido, mas se dosa troponina, né? E a partir do dosar da troponina com o eletrocardiograma em mãos, a gente consegue fazer o Hertz score, né? E aí a gente pode identificar a probabilidade desse paciente estar em síndrome coronariana aguda, né? Então, aqui a gente tem o Hertz score, né? Que envolve justamente dados da história do paciente, do eletrocardiograma, da idade do paciente, dos fatores de risco e das troponinas que foram dosadas, né? Então, o score ele varia de 0 a 10 pontos, e de 4 a 6 pontos a gente tem um risco intermediário. Acima desse risco intermediário, a gente tem um alto risco, né? Em pacientes de alto risco, a probabilidade de estar em síndrome coronariana aguda é tão alta que acredita-se que ele esteja, né? Realmente com essa síndrome, apresentando, né, síndrome coronariana aguda de fato. Então, esse gráfico é um gráfico interessante porque ele mostra, né, tanto o infarto agudo do miocárdio com e sem supradesnivelamento do segmento ST, e também mostra a partir do momento que foi-se utilizado a introdução das troponinas como marcadores de necrose miocárdica, né? Então, aqui a gente tem o infarto o infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, como que ele aumenta o diagnóstico, né, a partir da virada do século, né, justamente da virada do século XX para o século XXI, como que o infarto sem supradesnivelamento do segmento ST passou a ser mais diagnosticado justamente pelas técnicas, né, de medição de troponina que passaram a ser utilizadas a partir do surgimento dessas técnicas. Então, o infarto sem supra, ele acabou sendo um aumento no diagnóstico desse infarto justamente pelo aumento da técnica de utilização das troponinas, né? Importante dado aqui. Essas troponinas, esses marcadores, aliás, de necrose miocárdica, troponina, CKMB, elas formam uma curva, né, em que há um aumento, né, a liberação desses marcadores séricos, e depois há uma diminuição na liberação desses marcadores de necrose miocárdica, né. Então, observe como a troponina, ela tem aqui um aumento muito elevado a partir do momento que há necrose miocárdica, né. No entanto, também sua queda ela é muito longa, né? Muito tempo, 6, 7 dias depois do infarto agudo do miocárdio, ainda se encontra um nível elevado, a maior que seu percentil 99, né? O que indica que ela fica por muito tempo sustentada, muito alta.
É interessante perceber, ainda quando a gente fala da quarta definição universal de infarto, é justamente o entender dessa troponina, né? Então, aqui a gente tem a troponina cardíaca, especificamente quando a gente fala de troponina cardíaca, a gente fala da I, né, principalmente. Então, aqui a gente tem uma troponina que não há muitas variações, né, mas que ela está acima de seu percentil 99. Então, essa troponina que não varia, que não forma curva, e está cronicamente acima do percentil 99, seria uma troponina que poderia indicar, por exemplo, uma injúria miocárdica crônica. Um paciente que é insuficiente cardíaco crônico, ele tem esse aumento crônico de troponina, né? A troponina, ela pode sair, né, ela não estava acima do P199, ela aumenta e forma uma curva, né? Isso sim é um indicativo, junto a características clínicas, eletrocardiográficas, a partir de cateterismo, de necrópsia, né? A partir dessas junções clínicas com o aumento e formação de curva dessa troponina, a gente consegue identificar o infarto agudo do miocárdio, de fato. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou essa troponina, ela fica constante e acima do P199, não indicando uma patologia aguda, mas sim outras patologias de desenvolvimento crônico, como a insuficiência cardíaca, né, que é crônica, ou ela pode formar essa curva bem definida quando associada a critérios clínicos, como, por exemplo, uma dor anginosa, um eletrocardiograma sugestivo, ou um cateterismo que indica uma oclusão, ou até mesmo uma necrópsia que indica ali, de fato, uma oclusão coronariana. Aqui, só para a gente lembrar, né, o que seria P199? Aqui a gente tem uma distribuição, né, a partir da frequência nas pessoas, dos níveis de troponina normal. E daí, quando chegamos a 99% mais ou menos das pessoas, os níveis máximos, né, de troponina nas pessoas, e ao ultrapassar desses níveis, indica que uma pequena quantidade de pessoas ultrapassam justamente esse nível de troponina. Então, por ser muito pouco frequente, né, esse nível tão elevado de troponina, ele indica de fato justamente uma patologia. Então, as troponinas, elas são utilizadas acima de seu percentil 99 como referência atualmente pelos grandes guidelines, enfim, justamente porque ela indica um aumento diferencial de um nível muito elevado de troponina que não é encontrado na maior parte das distribuições do que seria uma troponina normal nas pessoas. O que a gente falou, né, troponina elevada, a partir da quarta definição universal de infarto, seria justamente a injúria miocárdica. A partir do momento que a gente não tem troponina elevada, a gente não tem injúria miocárdica, mas houve aumento de troponina cardíaca, de troponina I, por exemplo. Isso significa que existe injúria, existe lesão miocárdica, né? Isso não indica, por exemplo, que o paciente está em síndrome coronariana aguda, mas por ter troponina elevada, ele vai ter injúria miocárdica, né? Agora, se eu tenho essa troponina elevada, essa injúria miocárdica associada a uma evidência clínica de infarto agudo do miocárdio, né? De fato, eu vou ter um infarto, né? Então, para que eu possa diagnosticar o infarto a partir da quarta e última da definição universal de infarto, eu tenho que ter, além da troponina elevada, alguma condição clínica, uma evidência clínica que indique isquemia miocárdica. Observe que a anemia, que uma taquiarritmia ventricular, uma insuficiência cardíaca, insuficiência renal, hipotensão, hipoxemia, eles podem cursar com aumento de troponina, o que causaria, por exemplo, aumento de troponina, injúria miocárdica, lesão miocárdica. Mas, a partir do momento em que há uma evidência clínica de uma isquemia miocárdica, o paciente vai ter ali um infarto do miocárdio. Então, aqui um diagrama, né, que indica isso. Se eu tenho troponinas acima de seu P199, se ela está crescendo ou diminuindo, ou se ela está estável. Se essa troponina está estável, esse paciente, como a gente já mostrou ali, né, não tem uma variação muito grande, ele vai ter ali uma injúria crônica desse miocárdio, né? Então, pacientes que têm uma doença renal crônica, né, ou têm doenças estruturais do coração, eles têm essa troponina altamente elevada, crônica e estável, né, acima do paciente 99. Agora, você tem um paciente que tem uma troponina que está crescendo ou diminuindo, né, está formando aquela curva. E tem características clínicas que indicam que esse paciente está por isquemia. Eu digo, por exemplo, ali, que tenho, né, que ele está aqui por isquemia. Eu digo justamente aqui que ele tem um infarto agudo do miocárdio, e esse infarto agudo do miocárdio, quais seriam, por exemplo, essas evidências? Um registro eletrocardiográfico, um registro
a partir de um cateterismo, enfim, né, se indica algum registro isquêmico evidente a partir de uma evidência clínica, e eu tenho essa troponina elevada crescendo ou diminuindo, eu posso ter esse infarto agudo do miocárdio, que pode ser de dois tipos, por exemplo, né, a partir de uma trombose por um rompimento aterosclerótico, ou a partir de um desbalanço na oferta e na demanda de oxigênio, e daí eu teria um infarto tipo 1 ou tipo 2, ou, se eu não tivesse esses registros isquêmicos, eu poderia ter uma agudização de uma injúria miocárdica que pode ser causada, por exemplo, por uma insuficiência cardíaca agudizada, né, uma miocardite, né? Então, a gente tem algumas possibilidades a partir do desenvolvimento de uma troponina cardíaca elevada maior que seu percentil 99. Ela pode estar crescendo ou diminuindo e, quando associada a fatores isquêmicos, diagnosticaria infarto. Ela pode estar crescendo ou diminuindo, mas não ter sinais clínicos de isquemia, e, portanto, seria justamente uma agudização de uma injúria, de uma lesão miocárdica, ou ela pode estar acima de seu percentil 99, mais estável, o que seria indicativo, por exemplo, de uma doença crônica que afetaria ali o miocárdio, gerando lesão miocárdica, como, por exemplo, uma insuficiência renal crônica. Para estratificar o risco desse paciente com síndrome coronariana aguda, a gente tem dois grandes scores que são utilizados, o TIM score e o GRACE score, né? E a partir de alguns dados como idade, fatores de risco, lesão coronariana, desvio do segmento ST, a gente consegue classificar no TIM score o paciente de baixo risco, risco intermediário e risco alto, né? De 3 a 4 seria risco intermediário, então acima de 4 seria um alto risco e abaixo de 3 seria um baixo risco. Já o Grayscale é um pouco mais complicado de ser feito de cabeça, ele necessita de algum aplicativo, de alguma calculadora, também indica um risco, né, a partir de um risco baixo, intermediário e alto, no prognóstico desse paciente em síndrome coronariana aguda. Aqui a gente tem a curva ROC do time RISC do Grace, né, indicando que tanto para óbito e infarto, quanto para óbito e infarto em angina refratária, nós temos que o Grace Score tem a maior sensibilidade e especificidade tanto nesses dois casos aqui, para identificar, né, um melhor ou pior prognóstico para os pacientes que apresentam síndrome coronariana aguda. Por fim, um dos grandes desafios quando a gente fala de síndrome coronariana aguda é justamente o tempo, né, que o paciente leva para que ele possa ser tratado, né, que é justamente a grande máxima do infarto, que é tempo é músculo, tempo é miocárdio, né? Então, existe um objetivo para tentar reduzir ao máximo o transporte, a partir do momento que ele identifica o sintoma, ele ir procurar logo ajuda, para que se possa reduzir esse tempo e preservar mais miocárdio a partir de técnicas de reperfusão. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado, que esse momento, esse encontro de hoje tenha sido proveitoso para o desenvolvimento de maiores habilidades, de maiores conhecimentos acerca de síndrome coronariana aguda e principalmente de nossa linha de pesquisa solar. Estou disponível para que a gente possa tirar dúvidas e eu desejo a todos um ótimo dia. Até mais.